Boa noite. Bárbara, tudo bem? Boa noite. Bárbara, Aqui conosco no Clã das Alagoas. Herbert e Bárbara achou que era uma pegadinha, que não era você que estava convidando. Bárbara, tá sem som. Bárbara. Pronto. Sim, agora. Agora tem? Sim. Achei que era uma pegadinha quando eu vi o convite. Falei, não é o presidente da SABED falando comigo? Que honra. Você gosta de prestígio. Aqui você é tão boa que nem percebe essas coisas, né? Não, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Aí eu mandei, até printei a tela, como não tinha seu contato salvo, aí eu mandei para uma amiga minha endoscopista, eu falei, Renata, é verdadeiro ou é um trote? Ou é... No Rio a gente tem medo, né, de golpe, é golpe? Eu falei, não, é o presidente da SABED. Mas quem manda aqui é a doutora Carla, viu? É a dona da lojinha. É a dona da lojinha. Ela dá bronca em todos nós aqui, ó. Todo mundo fica peixinho aqui, ó. É porque esses homens, a gente não pode dar ousadia não, Bárbara. A gente tem que botar eles no lugar. Eu acho que, eu não sei se eu estou com duas janelas abertas. Eu acho que você está com a clínica Esmeralda. Eu não sei como é que eu entrei nisso, não. Deixa eu tentar fechar aqui outra coisa. Pronto, saiu. Eu devo ter clicado duas vezes. Você continua. Não, você saiu da reunião, isso. Saiu? Saiu. Já a gente começa, né? Claro. Falta 2 minutos, 1 minutinho. Uhum. Deixa o pessoal ir chegando. Boa noite, doutora Eleusa. Está desligada, Eleusa. Será que ela ficou encabulada? Olha, Carla, oficialmente, ela está aberta para as 20 horas. Eu acho que deve dar pelo menos 3 minutos para o povo entrar, né? Claro. Porque o Herbert sabe que eu gosto de coisas na hora. O brasileiro e o alagoano não, mas eu gosto. Acho que os brasileiros em geral, aqui no Rio também tem essa cultura do vamos combinar mais ou menos aquele horário. Olha, a doutora Eleusa entrou logo em dose dupla. Tem 2 Eleusas aí, ó. Muito prazer. Tá com o telefone, o fone mudo. Tá sem som, Eleusa. Eleusa foi a minha antecessora, será vice-presidente no próximo biênio. Que legal. Prazer. Muito prazer estar aqui com vocês. Desculpe aí que eu estou chegando no carro e acionei aqui o meu celular, mas eu já vou me acomodar melhor para ter o prazer de aprender mais ainda com vocês, viu? Um prazer. Só a gente trocar experiência. É, muito importante. Olha, a Luciana aí entrou. Boa noite, Lu. Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu coloquei, Bárbara, no grupo de cápsula também, viu? Que legal. O grupo de cápsula de Alagoas ou da SABED? Da SABED. SABED. Alagoas não tem... Eu posso entrar no grupo? Você não está no grupo? Não. Herbert. Sério? Não estou. Pois inclua. Adoraria participar. Doutor Herbert é assim, viu, Bárbara? É o jeito dele mesmo. Tá vendo? Eu vou ver quem é o administrador do grupo, Bárbara. Eu agradeço. Pronto.
Resolvido. Oba! Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutor Herbert. Tudo bem? Fernanda aqui de Salvador. Ô, Fernanda, logo, Tudo logo jóia. Boa você noite, por aí, todo né? mundo. Pois é. Eu queria só aproveitar o ensejo e dizer que eu também tenho interesse em participar do grupo, viu? Ah, Na que bom. verdade, eu não pude participar do curso por questões pessoais, e eu acho que quem participou entrou. Aí eu não pude participar, mas gostaria de estar, se fosse possível. Olhando aqui, a Bárbara não está, não, Bárbara, é você mesmo. Herbert, ela falou, né? Tá vendo? Suas últimas funções de presidente da SOBED, incluir as pessoas no grupo de cápsula. Não sou eu, não. Estou descobrindo agora que não sou eu o administrador. É a Érica da Sobete. Vou pedir para ela colocar. Obrigada. Lembre da Fernanda. Obrigada. Senão, quando chegar em Salvador, a Fernanda vai lhe boicotar. Né? Não é, Fernanda? Nem posso, viu? Eu tô com a corda no pescoço. Fernanda que manda tudo lá, Bárbara. Ela está organizando tudo. Mas, Posso imaginar. Fogo. Carla? Vamos, né? Vamos começar, então, a nossa mesa. Eu tenho o prazer de apresentar. Quem não conhece, eu não conheci essa simpatia. Doutora Bárbara Catala Esbarrar. Doutora Bárbara Catala Esberhart, médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade Federal do Estado de São Paulo, URJ, mestrado na URJ e membro titular de tudo que a gente puder precisar, da SOBED, da FBG e da GED. Doutora Bárbara, foi um prazer lhe conhecer. Pessoalmente, nos encontraremos lá na SBAD, né? E eu gostaria que você introduzisse para Alagoas tudo sobre cápsula endoscópica, como a gente conversou. Aqui se pede muito pouco para um exame que é tão importante, né? Então, por isso que eu pedi ao Dr. Herbert uma indicação, e ele lhe indicou, tá vendo? Seu nome corre por aí na cápsula. E a gente tem o prazer de recebê-la e para aprender com a senhora. E o Dr. Herbert será o nosso moderador, nosso querido presidente da SOBED Nacional. Obrigada. Eu que agradeço o convite do Dr. Herbert, doutora Carla, um prazer estar aqui com vocês. Né? Na verdade, hoje é uma troca de experiência, né? A gente conversar alguns tópicos principais da cápsula endoscópica, e aí gostaria que ficassem todos muito à vontade para fazer pergunta, para dar sugestões, opiniões, né? E saber como é que cada um faz, quem não faz, quem não faz, como é que a gente pode começar a fazer, né? Então, eu acho que vai ser uma experiência muito legal, estou muito honrada de estar nesse grupo aqui tão, tão especial e tão acolhedor. Então, deixa eu só compartilhar a tela. Estão todos vendo a tela? Sim. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a enteroscopia por cápsula. Eu separei alguns tópicos para a gente discutir, para a gente tentar fazer uma abordagem ampla, claro que cada um deles daria para a gente passar aqui 40 minutos discutindo, uma aula sobre cada um, né? Mas então, os tópicos que eu escolhi para a gente discutir é como é feito o exame, as principais indicações e contraindicações, trouxe alguns casos clínicos da prática, da vida da gente, para a gente discutir como a cápsula trouxe benefício, porque a gente escolheu esse método, algumas coisas de um futuro próximo, ou bem próximo, talvez amanhã, depois de amanhã, né? E para quem ainda não faz, como aprender a fazer o procedimento, que às vezes a gente gosta, tem interesse e não sabe por onde começar. Então, a enteroscopia por cápsula, ela é especialmente um exame ambulatorial, ela pode ser realizada em pacientes internados, mas a gente sabe que a gente acaba tendo uma taxa de exame incompleto,
Hoje nós temos 5 marcas diferentes de cápsula, 4 delas funcionam muito parecidinho, né? Em geral, elas têm em torno de 11 por 26 milímetros, tiram de 2 a 20 fotos por segundo, com uma bateria de mais ou menos 12 horas. É o melhor método que a gente vai ter para avaliar o intestino delgado, mas a acurácia do método não é perfeita, gira em torno de 70%. É um exame que está incluído no rol da ANS desde 2021, mas para indicação de investigação do sangramento de origem obscura. Então, se a gente pedir para o nosso paciente para ele fazer um exame para investigação de anemia, sangramento obscuro, o paciente consegue o reembolso pelo convênio, ou se alguém fizer pelo convênio, consegue essa autorização. Por outro lado, se a gente pede para investigar doença de Crohn, diarreia, síndrome desabsortiva, não preenche o requisito do rol da ANS. Então, como é que é feito o exame, né? Na véspera do exame, o paciente vai fazer uma dieta líquida, sem resíduo, então, líquidos claros, caldinhos, picolé, suco, água de coco, o uso de simeticona, de antifiséticos, e aí, dependendo da escola, pode ser feito o uso de laxantes ou não ser feito, né? A gente sabe que o manitol pode deixar o líquido do intestino delgado muito escuro, e então, às vezes, não fazer preparo nenhum pode ser melhor do que o uso do manitol. Por outro lado, tem alguns colegas já usando Moving Lax, outros laxantes, às vezes com bom resultado. O paciente chega na clínica, no hospital, no dia do exame em jejum, a gente vai colocar esse sensor abdominal, esse cinturão, que é ele que vai capturar as imagens da cápsula e vai transferir para esse gravador de imagem que está sendo, o enfermeiro está segurando nessa imagem. O paciente deglute a cápsula, segue as atividades habituais dele, no final do dia a gente retira o equipamento, transfere essas imagens para um software dedicado, imagem para um computador, e vamos fazer a leitura do exame. Então, em torno de 8 a 12 horas de gravação pode chegar, né? O laudo endoscópico, ele precisa ser muito preciso para definir a terapêutica desses achados, né? Então, a gente precisa usar scores bem definidos, seja para doença inflamatória, definir as lesões protrusas, são subepiteliais, era apenas uma prega, né? Era só uma bolha, usar classificações adequadas, se comprometer, se os achados na investigação do sangramento obscuro, se eles justificam o sangramento ou não, e, além disso, uma estimativa de localização. Para quem não faz cápsula, talvez não tenha ideia que a gente não consiga dar o tempo em centímetros, a distância exata da válvula, do ângulo de Treitz, a gente vai usar o tempo do trânsito de delgado para estimar a localização e auxiliar na terapêutica, né? É o exame diagnóstico que vai orientar a endoscopia terapêutica, e aí a gente vai precisar orientar se a rota da enteroscopia profunda vai ser a via oral ou a via anal. As principais indicações do método é o sangramento de origem obscuro, na doença de Crohn, suspeita de tumores, nas síndromes polipoides, né, e na doença desabsortiva refratária. As contraindicações são poucas, né? A gestação por falta de estudos. Hoje a gente já sabe que o uso de marca-passos, dispositivos eletromagnéticos implantáveis, né, cardíacos, não são mais uma contraindicação. Até pode haver uma interferência na captação de algumas imagens, 1 ou 2 imagens, mas a cápsula não vai atrapalhar o funcionamento do marca-passo. A dificuldade de deglutição é uma contraindicação relativa, então os senhores podem ver aqui embaixo da imagem, a gente tem um dispositivo para a gente posicionar a cápsula por endoscopia, né? Anatomia alterada, pacientes com Y de Roux, cirurgia bariátrica, esse sim é uma contraindicação, né? Não pela técnica, mas porque talvez a cápsula não vai conseguir examinar toda a extensão do intestino delgado. Então, nesse caso, a gente deveria utilizar a enteroscopia assistida. Suspeita de obstrução intestinal também é um problema, esse sim é uma contraindicação, porque a cápsula pode ficar retida. A chance de uma cápsula ficar retida na população normal é menor do que 2%. Por outro lado, nos pacientes com doença de Crohn estabelecida, ela pode chegar a 13%. Mas a gente tem uma vantagem, se a cápsula ficar retida, porque a maioria desses eventos, o paciente vai ficar assintomático. E como é que a gente pode prevenir, né? Como é que a gente pode evitar que isso aconteça?
Então, a gente pode usar exames de imagem, as enterografias, seja por ressonância, seja por tomografia, ou a gente pode usar esse dispositivo que é a cápsula de patência. Então, os senhores podem ver na foto que é uma cápsula do mesmo tamanho e peso de uma cápsula com câmera, e ela é feita de bário e lactose. E aí o paciente vai deglutir, nós vamos acompanhar com radiografias a cada 12 horas, e se essa cápsula chegar ao cólon em 30, 36 horas, o intestino dele é pérvio, podemos fazer o exame. Se essa cápsula ficar retida, não deveríamos fazer a cápsula endoscópica, e essa cápsula começa a se desfazer, por ser de bário e lactose, a gente consegue acompanhar por raio-x, ela é radiopaca, e ela vai se desfazer, não trazendo nenhum transtorno para a saúde do paciente. Então, aqui à direita, os senhores vão ver, é um paciente nosso da UERJ, que fez um diagnóstico de Crohn pela cápsula endoscópica, e eram múltiplas estenoses, essa cápsula ficou retida, nós tratamos, fizemos corticoide, biológico, esse paciente ficou bem clinicamente e a cápsula não saiu. Depois de 3 anos, ele precisou operar a doença de Crohn pelas estenoses dele, e a cápsula estava lá, íntegra, não tinha causado nenhum maior transtorno na vida dele. Então, a gente não quer que a cápsula fique retida, mas a gente também não precisa ficar apavorado caso ela fique. Né? Se a gente tivesse esse paciente até fez uma enteroscopia profunda que não chegou nessa estenose, ela parou numa estenose acima, senão a gente poderia ter tentado retirar essa cápsula. E agora eu vou tentar, humildemente, abordar as principais indicações da forma de casos clínicos para os senhores. Então, o sangramento obscuro, por definição, é aquela hemorragia digestiva que persiste, né, mesmo após a gente realizar uma endoscopia e colono. O American College sugere já há muitos anos que a gente substitua esse termo pelo sangramento, a hemorragia do intestino médio, aquela que vai da papila de Vater até a válvula iliocecal. E a gente deveria deixar o sangramento obscuro para aquelas hemorragias que a gente não conseguisse identificar a etiologia, mesmo após todo o estudo do trato gastrointestinal. O sangramento obscuro, ele corresponde a mais ou menos 10% das hemorragias digestivas, em 75% das vezes vai estar localizado no intestino médio, né? E a principal indicação de cápsula endoscópica. As principais causas de sangramento do intestino delgado a gente vai estratificar pela idade dos pacientes abaixo de 40 anos, as doenças inflamatórias intestinais, a lesão de Delafoy, neoplasias, divertículos de Meckel, síndromes polipoides, e acima de 40 anos, as angiectasias são as lesões que prevalecem. 3 principais guidelines: Sociedade Europeia de Endoscopia, Sociedade Americana de Endoscopia e o American College são muito parecidos na conduta deles. Eles dizem que a cápsula endoscópica é o exame de primeira linha na investigação do sangramento do intestino médio para aqueles pacientes estáveis hemodinamicamente e sem suspeitas de obstrução intestinal. E cada um com a sua particularidade, mas eles consideram repetir a endoscopia e a colono de acordo com os achados clínicos e a qualidade dos exames que foram realizados previamente. O guideline da sociedade japonesa já é um pouquinho diferente. Então, depois de uma endoscopia e de uma colonoscopia, ele sugere que a gente tenha um exame de imagem, para a gente afastar neoplasias, obstruções, antes da gente partir para a investigação endoscópica do intestino delgado. Os fatores, né, de risco, os fatores que aumentam a chance de uma cápsula positiva. Então, não adianta a gente pegar um paciente com 12 de hemoglobina, que disse que teve fezes escuras, será que vale a pena fazer a cápsula para ele? Né? Será que a gente vai ter um resultado positivo? Então, os pacientes mais velhos, aqueles que têm sangramento visível ou persistente, os hepatopatas, aqueles em uso de anticoagulantes ou internados, pacientes com hemoglobina menor do que 10. E muito importante é no paciente com sangramento visível que a gente faça a cápsula endoscópica o mais precoce possível. Isso aumenta muito a taxa de sucesso do exame, a taxa de identificar alguma lesão. Quando a gente vai dar um laudo do paciente, a gente precisa se comprometer, né, de avaliar se os achados justificam aqueles sangramentos, lembrando que as principais causas, né, do sangramento obscuro são as angiectasias, seguidas pelas erosões e úlceras, e depois os tumores.
Trouxe um caso muito do dia a dia, então é um paciente masculino, de 78 anos, que tinha uma anemia ferropriva, endoscopia e colono, sem alterações, tinha uma hemoglobina menor que 10. E aí foi solicitada uma enteroscopia por cápsula, que identificou angiectasias, foi encaminhado para o tratamento endoscópico. Então, isso é o dia a dia de quem faz cápsula endoscópica, né? A principal indicação para a gente realizar esse procedimento. Já esse outro paciente é uma menina de 28 anos, que tinha uma anemia ferropriva sintomática, com necessidade de hemotransfusão, mas, por outro lado, ela dizia tinha umas fezes escuras, uma dor abdominal difusa, mas muito inespecífica, ela não tinha perdido peso, não tinha alteração de hábito intestinal. Fez uma endoscopia e uma colono que foram normais. Tinha uma enter-UTC muito inespecífica, tinha um espessamento, uma dilatação, não tinha nenhuma área de estenose, eles não se comprometeram de que nós não poderíamos fazer a cápsula endoscópica por uma estenose. A gente não tinha disponível no nosso hospital a cápsula de patência. Nossa principal hipótese era de uma doença inflamatória intestinal numa moça jovem. Optamos por fazer a enteroscopia por cápsula assim mesmo, pensando, vamos fazer o diagnóstico ou vamos tratar com corticoide, com biológico, e a cápsula sai ou não, ou a gente encaminha ela para a cirurgia e isso resolve. E aí, essa foi a nossa surpresa. Encontramos essa lesão vegetante, ulcerada, com necrose, que a cápsula não conseguiu transpor no ilho. E aí, nossa principal hipótese era de uma neoplasia do intestino delgado numa paciente muito jovem. Os principais tumores do intestino delgado são os tumores neuroendócrinos, o adenocarcinoma ele é mais frequente no delgado proximal, o linfoma e as lesões metastáticas. Essa paciente foi encaminhada para cirurgia, então dá para ver bem a área de estenose, essa lesão, né, lá no ilho. A cápsula estava lá, estava íntegra, e o histopatológico foi de um tumor neuroendócrino. Né? Então, uma paciente que era óligo, tinha muita anemia, mas do restante dos sintomas eram muito frustros, e ela tinha um tumor. E ela foi encaminhada para tratamento com quimioterapia, ela precisou complementar. Um tema que a gente precisa se lembrar são os pacientes jovens com sangramento maciço. Então, aquele paciente que tem uma enterorragia maciça, sempre temos que pensar em divertículo de Meckel com uma mucosa gástrica ectópica. O divertículo só vai sangrar se ele tiver uma úlcera nessa mucosa gástrica ectópica. Os exames que podem ajudar a gente no diagnóstico é a cintilografia com tecnésio, a cápsula ou até mesmo uma enteroscopia assistida por balão. Esse também é um paciente nosso, lá da UERJ, do Pedro Ernesto, que nós observamos o divertículo de Meckel, a úlcera adjacente ao divertículo. Esse paciente foi operado e a imagem que a gente encontra da peça é muito parecida com a imagem da cápsula. E agora vamos falar um pouquinho da doença de Crohn, né? Então, esse é um paciente de 33 anos, é um médico, 33 anos, era mais constipado, tinha uma dor abdominal de longa data, ele teve uma fístula perianal simples, procurou um gastroenterólogo. E aí ele tinha uma calprotectina de 1.100 confirmada, fez endoscopia e colonoscopia normais. Ele tinha uma enterorressonância que tinha um espessamento muito inespecífico, curto, e que um radiologista excelente aqui do Rio não se comprometeu com o diagnóstico. Falou, não posso garantir que isso é doença de Crohn, que é linfoma, não consigo, acho muito inespecífico. E aí a gente encaminhou esse rapaz para a enteroscopia por cápsula. E esses foram os nossos achados, né? Úlceras, fissuras, esse aspecto de cobblestone, né? Então, um diagnóstico de doença de Crohn. A gente ainda tentou uma enteroscopia para ele, que não alcançou essa topografia. Então, na suspeita da doença de Crohn, o que os principais guidelines falam? Né? A ESGE, a Sociedade Europeia, diz que nós poderíamos fazer a cápsula após uma ileocolonoscopia. Né? Se nós tivéssemos suspeita clínica de estenose, a gente faria exame de imagem ou a cápsula de patência antes da cápsula endoscópica. Diferente do eco, que ele acha que não, que é depois de uma colonoscopia mais um estudo radiológico negativo, e se ainda persistir uma suspeita clínica importante, um quadro clínico, uma calprotectina altas, aí sim a gente faria
a enteroscopia por cápsula. A minha opinião, né? A gente precisa, para fazer cápsula em pacientes com suspeita de Crohn, sintomas característicos associados a marcadores inflamatórios, para a gente ter um melhor resultado do exame. A gente tem que lembrar que os exames de imagem, enterorressonância, enter-UTC, não vão avaliar só o intraluminal, eles avaliam o extraluminal, espessamento da parede, ingurgitação de vasos, linfonodomegalia, né? Então, na minha opinião, talvez fosse mais interessante começar com o exame de imagem. Talvez seja mais acessível também, né? Lembrar que a cápsula ela vai ser superior ao exame de imagem quando? Naquelas lesões muito superficiais, que às vezes a imagem não vê, e nas lesões proximais, no jejum no proximal. E a gente tem que lembrar sempre, quando vai fazer cápsula, cuidado com o uso de anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório pode fazer úlceras, erosões em todo o intestino, inclusive no intestino delgado, e às vezes a gente pode dar um diagnóstico errado de doença inflamatória intestinal. Então, voltando ao caso, aquele rapaz fez o diagnóstico de Crohn, foi iniciado adalimumab, ele ficou ótimo, ganhou peso, e a gente fez uma enteroscopia por cápsula de controle que mostrou cicatrização da mucosa, não tinha mais úlcera, pseudopólipos, então uma doença de Crohn em remissão. Qual o papel da cápsula? Na doença de Crohn estabelecida, ela pode auxiliar a avaliar na extensão da doença, né? Lembrando que o acometimento do intestino delgado pode chegar a 80% dos pacientes. A gente pode avaliar atividade de doença e cicatrização da mucosa, e ela também pode ajudar naquela colite não classificada, né? Aquele paciente que a gente não sabe se tem Crohn ou retocolite, que fez um exame de imagem, não conseguiu ajudar. Talvez uma cápsula poderia ajudar em avaliar se pode ser Crohn ou não, de acordo com o acometimento do intestino delgado. Mas, então, nesses pacientes também, a gente prefere a realização dos exames radiológicos por essa avaliação extraluminal. As poliposes. Esse é um caso até do Enel, que o Dr. Herbert estava lá, né? Então, é um rapaz com síndrome de Poyd-Jaggers. Né? E, para quem não lembra, é uma doença autossômica dominante, né? Onde a gente vai ter pólipos armartomatosos em praticamente todo o trato gastrointestinal, poupando apenas o esôfago. Esses pólipos tendem a aparecer a partir dos 10 anos. Uma característica clínica dos pacientes é essa pigmentação mucocutânea, né? E ela começa bem precoce, nem todo mundo tem, mas a maioria dos pacientes vai apresentar, em geral começa aos 5 anos de idade. E muito importante a gente fazer o acompanhamento desses pacientes, porque, em geral, eles têm a primeira intuscepção, necessidade de enterectomia aos 16 anos. Então, esse paciente já tinha sido submetido a uma colectomia direita e uma sigmoidectomia por 2 neoplasias de colo, né? E ele também tem um irmão com a mesma síndrome. Quando é que a gente deve iniciar a investigação desses pacientes? A partir dos 8 anos de idade, seja endoscopia, colono ou a cápsula endoscópica. Quando a gente não tem cápsula endoscópica disponível, nós podemos lançar mão da enterorressonância, mas a cápsula vai ter maior sensibilidade para os pólipos menores, vai identificar melhor. A cápsula endoscópica permite o diagnóstico desses pólipos e vai orientar a rota para a enteroscopia terapêutica. Então, essas são imagens desse paciente, né? Então, o duodeno, pólipos grandes, pólipos pediculados. Aqui à direita podemos ver aqui um pedículo bem longo. Pólipos muito grandes, a gente às vezes não consegue identificar o que é pedículo, o que é só o pólipo, né? Fica tudo ocupando muito a luz. Aqui à direita, um pólipo com um vaso bem calibroso no pedículo, né? E ele foi tratado lá no Enel. Para finalizar os casos clínicos, eu trouxe um caso que foi muito desafiador para mim, que é um caso de uma síndrome desabsortiva. Era um paciente de 40 anos que tinha um diagnóstico de doença celíaca e que ele não respondia à dieta restritiva. Ele tinha trocado panela, fogão, ele era super cuidadoso, mas ele mantinha a distensão abdominal, ele não ganhava peso, ele tinha anemia, ele tinha deficiência de vitamina D, ele mantinha o antitransglutaminase elevado, o de início dele era 120, ele mantinha 93, fazia endoscopia, colono, que biopsiava, e sempre vinha doença celíaca, e a gente não conseguia definir. Ele me procurou, e aí a gente pensou,
deve ter um linfoma, né? Fez uma enterorressonância, que viu um espessamento das alças de jejum, mas nada para neoplasia. Ele tinha uma hipergama-globulinemia importante, que o hemato afastou de ter um linfoma, então a hipótese para ele era de uma doença celíaca refratária. Foi feito corticoide, ele inicialmente melhorou, mas assim que suspendeu o corticoide, ele teve recidiva. Ele procurou outros médicos, foi a São Paulo, e a ideia sempre foi de que ele tinha uma doença celíaca refratária. E aí fizemos uma enteroscopia por cápsula. E aí, olha aqui o que encontramos, né? Ele tinha pregas muito espessadas, a mucosa tinha essa coloração muito branca por uma ectasia linfática exuberante, abertura irregular de criptas e uma superfície nodular. Né? Tinha umas áreas irregulares de mucosa polpada em alguns segmentos, né? Sem linfangiectasia, mas que não configuravam umas lesões planas nem lesões deprimidas. À medida que a cápsula ia progredindo, a mucosa ia melhorando, ia diminuindo essa ectasia linfática, as pregas não eram mais espessadas, mas a gente ainda via um edema das vilosidades. Então, a vilosidade ainda gordinha, né? A vilosidade do ilho gordinha. Então, nossas hipóteses, né, apesar da gente achar que isso pudesse ser uma doença celíaca refratária, mas a gente passou a pensar em outras doenças, o IPSID, a macroglobulinemia de Waldenstrom e a doença de Whipple. Ele fez a gente tinha dúvida diagnóstica, né? Então fizemos um HLA que foi negativo, ele fez uma enteroscopia profunda, com biópsias mais distais lá no jejuno, e que após a revisão da lâmina, o diagnóstico foi de macroglobulinemia de Waldenstrom, o tratamento com quimioterapia, e esse paciente ganhou peso, melhorou, e os exames dele são praticamente normais. Né? Então a cápsula fez bastante diferença na vida desse paciente, foi um caso que serve para a gente levar para a vida, para a gente pensar numa doença que não é tão comum. E o que vem pela frente, né? Eu acho que já é um futuro próximo, tipo amanhã, depois da manhã, talvez, né? Bem pertinho, é a inteligência artificial para a cápsula. E o que os trabalhos mostram? Já temos muitos trabalhos, a gente sabe que a inteligência artificial não é superior à análise humana, ela é semelhante, mas ela vai trazer benefícios na nossa leitura. Então, talvez ajude a gente a reduzir tempo de leitura, diminui a fadiga do médico e, com isso, diminui o erro humano. E como eu prometi, né, para quem tem interesse, para quem ainda não faz cápsula, como aprender a fazer cápsula, né? Então, o que a Sociedade Europeia recomenda? Que seja um médico que já tenha experiência, familiaridade com endoscopia e colono, né? Então, que ele possa já conhecer imagens endoscópicas, tem que participar de vários cursos, de preferência, cursos práticos, hands-on, né? Claro que existem cursos online excelentes para pegar a teoria, né? Lembrar de doenças, mas a prática, como eu avalio, como eu faço diagnóstico diferencial, é muito importante, a forma como ler nos cursos de hands-on, e a SOBED tem alguns cursos excelentes, né? Esses exames poderiam ser supervisionados por um outro endoscopista, assim que está começando. O ideal seriam 100 laudos, fazer 100 exames juntos, mas a SGE sugere que até 50 exames supervisionados poderiam ser suficientes, e a SGE diz um mínimo de 20 exames. Né? Então, e treinar muito, assistir vídeos curtos, acompanhar o procedimento do outro colega fazendo, discutir indicação, contraindicação, os achados, né? Correlacionar com a clínica. Será que aquele pontinho vermelho que eu encontrei, isso é uma angiectasia significativa, justifica aquela anemia de 6? Né? Então, treinar e discutir com quem já faz. Né? Treinar a normatização dos laudos, um laudo bem dado vai ajudar muito a terapêutica do doente, o acompanhamento desse doente. Né? E quanto mais a gente treinar, maior a chance da gente se familiarizar com doenças menos frequentes. Era isso que eu queria dizer para os senhores, né? Então, as mensagens que eu gostaria de deixar para casa é que a enteroscopia por cápsula é um método seguro, pouco invasivo e com boa sensibilidade. Ele é fundamental para orientar a endoscopia terapêutica. Avaliar a indicação é fundamental para a gente ter um ganho no nosso resultado. Não adianta a gente fazer um monte de exame normal, um monte de exame sem indicação, né? Então, a gente quer ajudar aos nossos pacientes, né? Lembrar que os pacientes com sangramento visível, fazer o exame mais precoce possível. Nos pacientes com suspeita de doença de Crohn, sempre tentar afastar a estenose antes,
né? A curva de aprendizagem não é longa, né? Diferente da CPRE, da ecoendoscopia, a da cápsula é menor, né? Mas mesmo assim, a gente precisa de dedicação, estudo para a gente poder fazer exames de boa qualidade. Muito obrigada, era isso que eu queria dizer. E agora eu vou abrir para discussão, ver como vocês gostariam de a gente discutir essas... Espera aí, parar a apresentação. Estamos aqui de volta. Parabéns, Bárbara. Muito obrigada pela essa aula brilhante. Herbert, primeiro, faça suas moderações. Bom, Bárbara, você tem tanto prestígio que trouxe para essa reunião um dos maiores experientes do Brasil, que é o Tiago Sec, nosso diretor. Olha! Está aqui também o doutor Paredes, do Rio de Janeiro, que é um estudioso do intestino delgado, está o Áureo, bem outro estudioso, e muita gente boa aqui participando dessa webinar. Isso é o seu prestígio, o seu conhecimento, colocado aí sempre à nossa disposição, nosso aprendizado. Então, parabéns, sempre você impressiona todos os que assistem. Muito bom essa sua aula, muito didática. Agradeço muito as suas palavras, muito, é uma honra estar aqui, como eu falei no início, né, com colegas tão brilhantes, né, é uma grande honra. Doutor Afonso Paredes, eu sou suspeita, né, que a primeira endoscopia que eu fiz na minha vida foi com ele, no Hospital do Corpo de Bombeiros, então ele é, assim, quase que um padrinho, é uma pessoa muito querida, doutor Tiago Sec, que eu admiro imensamente. O primeiro exame de cápsula que eu vi em treinamento foi com o Dr. Tiago. Então, é um grande prazer estar aqui junto de todos vocês. Tiago, praticamente, foi quem trouxe a cápsula aqui para o Brasil, viu, Bárbara? Exatamente. Eu me lembro lá da SBA de 2001, que eles fizeram o primeiro exame do Brasil. Bárbara, mas na sua prática diária, qual a intensidade de indicação no seu serviço, principalmente no serviço universitário, vamos dizer, no Pedro Ernesto, para a doença de Crohn? E se você, na sua rotina, você tem essa facilidade de fazer um exame contrastado antes de realização da cápsula? A gente ainda tem uma dificuldade aqui, por questões financeiras, de se indicar a cápsula aqui. A gente tem muita dificuldade. E quando se trata de pacientes do Sistema Único de Saúde, para a gente é praticamente impossível, a não ser que tenha uma judicialização. Como é a sua realidade aí no hospital universitário? Então, na UERJ, a gente tem cápsula endoscópica. Claro que eu não consigo fazer todos os exames que eu quero, mas a gente não tem grandes dificuldades. Então, a gente tenta fazer o exame com muita indicação, né? Eu faço ambulatório de doença inflamatória intestinal, então eu tenho os pacientes, né, que eu preciso fazer, mas a gente não faz para todo mundo. O exame de imagem para a gente é acessível, não é difícil, assim, não peço hoje, faz amanhã, mas a gente consegue, né? Então, a gente indo lá pedir um encaixe e tal, em caso de exceção, ou marcar os pacientes pela rotina, a gente tem bastante acesso a fazer o exame de imagem. Então, a gente tende a dar uma preferência para fazer a enterografia no paciente com Crohn, né? Porque a gente não vai avaliar só o intraluminal, a gente vai avaliar o extraluminal, espessamento de parede, ingurgitação de vaso, linfonodomegalia. Então, a gente vai ter outros achados além do achado luminal. Mas a gente tem alguns casos que o diagnóstico foi feito na cápsula, alguns casos. Bárbara, antes de passar as perguntas ao público, eu queria que você nos desse assim, uma opinião sobre... Antigamente, a gente fazia muita cápsula no sangramento obscuro. E hoje a gente observa uma tendência maior de se fazer a cápsula mesmo na urgência. Não é? Como é que você vê as dificuldades técnicas de se identificar uma lesão num paciente com sangramento? Você faz em 6 horas, em 24 horas? Qual é a sua orientação? Então, eu gostaria de você fazer alguns comentários. Estamos próximos de ter a inteligência artificial na cápsula aqui no nosso país. Você sabe que o Miguel, de Portugal, teve recentemente, e ele já vem trabalhando com isso aí, mas o ponto alto disso aí é abreviar o número de imagens que a gente precisa. Ele seleciona, de certa forma, as imagens positivas.
E isso você não precisa mais ficar, sei lá, 5, 6 horas vendo e revendo as imagens endoscópicas. Queria que você desse um panorama dessa realidade aqui no Brasil. Então, no sangramento ativo, né, o que a literatura fala que o ideal é fazer em até 48, no máximo 72 horas, para a gente encontrar o sangramento. Se for um sangramento maciço, com instabilidade hemodinâmica, o ideal seria fazer uma arteriografia, né, um exame vascular. No sangramento que não tem tanta instabilidade, para quem tem, se for maciço, talvez o duplo balão pudesse entrar e fazer a terapêutica. E a cápsula, a gente talvez, para orientar em que topografia está o sangramento. Se for um sangramento de grande volume, talvez a gente só veja sangue, mas às vezes é o que a gente tem, né? Mas se a gente for fazer um sangramento visível, num paciente estável hemodinamicamente, o ideal é que seja o mais precoce possível, e o que a literatura fala do que é o mais precoce possível é em 48 a 72 horas do evento. Até porque o paciente vai chegar, vai fazer uma endoscopia, vai preparar para colono, e aí, a seguir, já coloca a cápsula, né? Então, esse seria o ideal, é o que a gente tem de recomendação. A inteligência artificial, né, os softwares, eles têm um pouquinho, né? E eu acho que aquelas imagens que eles selecionam, a imagem vermelha, a gente vê que hoje ainda não substitui o nosso olhar. Bota as imagens vermelhas e às vezes não tem vermelho nenhum, e tem lesão, às vezes não tem só aquela lesão, né? Então, ainda para o software que a gente tem hoje, ainda não substitui. Acho que a inteligência vai vir para isso, para facilitar a nossa vida. Acho que vai ficar cada vez mais aprimorado, mas a gente não vai deixar de ver. Acho que não vai ser uma coisa que, bota o aparelho, o sistema para ler e salta um laudo. Eu acho que não vai ser assim. A gente ainda vai precisar examinar, avaliar os vídeos, mas eu acho que eles vão ajudar muito a nossa vida. No diagnóstico diferencial, a lesão é subepitelial ou foi só uma prega, eu acho que, e quanto mais a gente vai abastecendo a inteligência artificial com imagem, mais ela aprende e mais ela ajuda a gente no diagnóstico diferencial. Acho que vai ser muito bom. Como você dá orientação ao médico endoscopista ou enteroscopista, vamos dizer assim, se ele deve, para ele entrar por cima ou por baixo, qual via que ele deve entrar? Qual o macete que você usa de topografia para a cápsula, para orientar nesse sentido? Mais ou menos os 20% distais do delgado, eu sugiro que vá pela rota baixa, né, pela via anal, porque para quem não faz enteroscopia, chegar no ilho não é fácil. Tem que fazer uma colono com um aparelho que tem um overtube, né, balão, é mais difícil do que uma colono convencional, e entrar no ilho, entubar o ilho, né? Então, é mais fácil chegar pela via alta do que pela via baixa. Então, em geral, eu uso o tempo de trânsito de delgado, que a gente sabe que a cápsula não anda linearmente, né? Ela não vai retinho pelo intestino delgado, ela vai e volta muitas vezes. Então, eu uso o tempo de trânsito de delgado para ajudar quem vai fazer a terapêutica a decidir a rota. Carla, vamos passar para... Eu acho que tem gente aí querendo participar da discussão. Aquele paciente do Enel, esse do Poit-Jaggers, ele estava combinado previamente de fazer a enteroscopia pela via baixa, como ele tinha uma ileostomia, ele ia fazer por baixo, né? E aí, com a cápsula, a gente viu que ele tinha muito mais lesão alta do que no ilho, então optou por trocar a via da enteroscopia, e aí teve bons resultados. Vamos lá, alguma pergunta aí do público? Algumas mãos levantaram, depois baixaram, tiraram. Doutor Tiago Paredes. Eu acho que a Renata está aí também, Luciano. Tá todo mundo tímido, Bárbara. Ai, meu Deus Bárbara, do céu. É verdade. Bárbara, e o relacionamento com os planos de saúde aí no Rio de Janeiro? Quando você pede uma cápsula, eles têm dificultado a liberação? É só no sangramento obscuro? A indicação tem que dizer que tem sangramento obscuro, ou que tem anemia e que já fez endoscopia e colon.
Na maioria, né? Claro que tem alguns convênios que são mais fáceis, mas se a investigação for diarreia crônica, síndrome desabsortiva, dor abdominal, não vai conseguir autorização pelo plano de saúde. Só eles tentam fazer só o que está no rol da ANS mesmo. Mesmo que o exame tenha outras indicações, né? Muito adequadas. Que você tem usado o endoscópio na ajuda da cápsula? Por exemplo, divertículo dizem que é uma contraindicação ou você utilizaria o endoscópio para passar a cápsula? Eu acho que poderia. Um paciente que tem alguma dificuldade de deglutição, eu acho que a gente pode fazer. Né? Para quem faz em criança, eu tenho pouca experiência com criança, também pode ser uma opção. A hérnia de hiato grande, eu tenho de um tudo. Né? Tenho a hérnia de hiato grande, que eu passei direto, tenho a hérnia de hiato grande, que a cápsula ficou 5 minutos no estômago, e tem aquelas que eu precisei depois entrar, pegar a cápsula e posicionar no duodeno. Então, eu vou avaliando caso a caso do paciente, né? Tento individualizar. Se às vezes é um paciente mais jovem, que vai andar, que vai se locomover fácil, eu explico, falo, ó, qualquer coisa, depois a gente faz uma endoscopia. Às vezes é um paciente um pouquinho mais idoso, eu falo, vamos posicionar de uma vez, né? Até diminui a ansiedade, o paciente fica estressado, mas não saiu ainda, doutora, mas não saiu ainda. Então, eu não tenho uma regra, não. A não ser a disfagia, aquele paciente que não engole, então, eu não tenho dificuldade. Até uma sugestão que outro dia eu quase caí. Veio uma moça jovem, com investigação de anemia, uma moça de 30 anos. E aí eu fui lá, expliquei como é que era o exame, e eu não ia perguntar para ela se ela engolia comprimido. Não passou muito pela minha cabeça que aquela moça jovem não engolia comprimido. Eu falei, mas você engole comprimido, né? No finalzinho, ela, não, eu não engulo comprimido. E aí eu combinei com ela que ela ia começar a treinar em casa, que ela ia comprar balinha e que ela ia começar engolindo tic-tac e tal. E eu falei, você tem, uma semana para a gente resolver isso. Eu ia fazer por endoscopia, claro, né? Mas eu falei, não pode, uma moça de 30 anos que não engole comprimido. E ela chegou lá treinadinha e engoliu de primeira e deu tudo certo. E você usa algum dispositivo especial para a introdução da cápsula? Por endoscopia? Eu tenho aquele Advance, é o que eu uso. Né? Ou o paciente deglute, se não sair, eu uso uma cestinha para posicionar no duodeno, pesco do estômago e coloco no duodeno, ou se eu já for passar, eu uso aquele dispositivo Advance. Falei o nome porque não tem outro, é único. Uhum. Você costuma reter o paciente para ver se a cápsula está fluindo bem? Eu sempre faço isso, né? Como eu faço endoscopia, então eu sempre marco, né, na UERJ ou na clínica, né? O paciente chega cedinho, deglute a cápsula, eu deixo ele, se em 1 hora a cápsula não sair do estômago, eu faço um procinético, faço uma domperidona, deixo ele mais 1 hora, se a cápsula não sair, peço para ficar andando, e aí se a cápsula não sair, eu posiciono por endoscopia. Mas você só usa medicamento se você achar que está retendo? Sim, eu dou 1 hora. E assim, geralmente eu falo para o paciente também não ficar estressado, né? Provavelmente com 1 hora não vai sair, né? Fique tranquilo, eu não espero que saia. Mas se não sair com 1 hora, eu faço um procinético. Certo. Em pacientes acamados, você faz de rotina? Não é o meu dia a dia, não. Já fiz alguns, né? Quando eu fazia exame em hospital privado. Hoje eu faço só na privada, eu faço só ambulatorial. Então, aí posicionava por endoscopia. Mas a chance, né, de exame incompleto é maior, né, o paciente acamado. Eu lembro que quando a gente não tinha um aparelho com visor, né, aquele aparelho mais antigo, fomos lá, paciente uma hérnia, eu não me lembro muito bem. Sei que a gente botou a cápsula e quando foi ver, a cápsula tinha ficado 12 horas no estômago do doente. Bárbara, tem uma pergunta da Fabiana, de ordem bem prática. Qual é o preparo que você usa para a realização da cápsula? Eu vou adiante. E no dia que você introduziu a cápsula, tem alguma dieta especial? Sim. Então, eu faço uma dieta líquida sem resíduo, né? Eu faço cápsula desde 2010. Então, eu não fazia preparo. Eu fiz um pouquinho de manitol no começo, achei que isso atrapalhava. Só dieta líquida sem resíduo. Então, eu falo para o paciente, é para fazer uma sopa e beber o caldinho. Né? Então, beber água de coco, muito líquido, mas é para beber caldinho, não é sopa espessa. Então, é uma dieta líquida mesmo. Uso simeticona e eu não fazia nenhum preparo. Aí,
Na SBAD, a gente teve lá uma mesa redonda de cápsula, doutor Afonso, doutor Tiago, e aí eu me lembro que o doutor Tiago falou, eu tenho usado um pouquinho de Moving Lax, tá? Eu falei, eu vou testar o Moving Lax. Então, eu tenho feito Moving Lax, mas eu ainda não sei se eu gosto ou se eu não gosto, eu tenho dúvida. A maioria das vezes eu gosto, mas às vezes eu falo, será que teve algum benefício? Eu só agreguei mais apurrinhação e custo para o paciente. Eu ainda tenho dúvida se vale a pena ou não. E líquidos claros ou não precisa? Líquidos claros na véspera do exame, então esses líquidos da véspera claros, né? E a gente bota lá algumas sugestões, suquinho de maçã, água de coco, esse caldinho de legume, bem ralinho mesmo. No dia do exame, o paciente chega em jejum, peço para ele ficar bebendo água para poder ajudar a cápsula a sair, para a cápsula andar no delgado. Depois de umas 4 horas, eu libero uma refeição leve, ou uma sopa, libero às vezes um pãozinho de forma, um requeijãozinho, e depois de 6 horas eu falo que ele pode comer de tudo. Mas geralmente uma refeição leve 4 horas após. Perfeito. É assim que vocês fazem também? Sim. Fazem preparo? Dão um laxante para o paciente ou não? Não. Mas fiquei muito interessado em fazer o Movilax. Tem uma corrente de fazer um booster, né? Na hora que a cápsula sai do estômago, para fazer um booster de Moving Lax, para aumentar o esvaziamento do ilho e de encurtar o tempo do exame. Eu tenho dúvida se a gente não pode perder mais imagens, se acelerar muito o trânsito, o quanto isso agrega. Apurrinha o paciente, a gente sempre disse que a cápsula era um exame fisiológico, né, endoscopia fisiológica, que não exigia tanto preparo, e aí a gente começa a dar um monte de remédio para o paciente, diarreia. Então, eu ainda tenho dúvida, eu ainda não testei, e às vezes a gente tem lesões que a gente vê uma imagem, 2 imagens, e será que se a gente acelerar, a gente pode perder essa imagem? Eu ainda tenho dúvida. Então, Bárbara, na prática, você manda o paciente chegar em jejum logo cedo no seu consultório, no hospital, dá a cápsula e pede para que ele retorne com quanto tempo depois? Em 1 hora eu olho o aparelho, se tiver saído do estômago, aí eu já começo a contar o tempo dele, água de hora em hora, libero dieta daqui a 4 horas. Se a cápsula não tiver saído, eu faço uma domperidona para ele e olho daqui a 1 hora. A cápsula saiu, a maioria das vezes sai, eu conto o tempo de 4 horas para liberar a dieta. E na sua descrição, que parte você começa a descrever o exame da cápsula? Você descrevo tudo. Esôfago, eu descrevo estômago. tudo. Descrevo tudo. Eu vejo o cólon mesmo se ele estiver cheio de fezes. Eu vejo, claro, mais rápido, não é na mesma velocidade, mas eu vejo o estômago, eu vejo o cólon. Eu já tive paciente, lá no comecinho, quando eu preparava mais, eu tive paciente com diagnóstico de câncer de cólon, várias angiectasias do seco, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar. Se a gente filmou, eu acho que a gente tem que olhar, né? Até coloco que não é área de interesse, que o preparo não é adequado, mas eu olho tudo. Eu olho o exame inteiro. Qual a sua experiência com a cápsula de cólon? Muito pouco, muito pouco. Fiz o curso da SOBED, mas muito pouco. Eu tive muita dificuldade com o preparo intestinal. Então, as poucas que eu fiz, o preparo não ficou ótimo, eu não me senti tão segura. Não tenho, assim, uma opinião formada, porque a minha experiência foi muito pequena. Mas ela poderia ser muito útil num paciente com doença de Crohn para fazer uma panendoscopia, né? Em vez de você fazer uma enterografia e uma coluna no paciente, tem alguns trabalhos falando isso, para avaliar a cicatrização da mucosa. Faz um exame só e analisa tudo. Usa a cápsula de cólon para examinar, ou a cápsula de Crohn, que existe, né? Para examinar o delgado e o cólon. Pode ser um ganho o paciente fazer um exame só. Perfeito. Carla, estimula essa turma aí a perguntar, que a gente ainda tem tempo, hein? Pois é. Eu estou aqui de queixo caído. Achei a aula magnífica. Eu acho que estimula quem está com vontade de fazer, né? Como qualquer exame, você tem que colar em alguém, né? Para começar a ter habilidade e tem que ter paciência. Eu já ouvi me chamarem de fuxiqueira porque eu presto atenção em toda a prega do colo, então tem que ser mais fuxiqueira ainda para cuidar do delgado, e eu fico muito incomodada de ter tão pouco pedido. Sim.
tão Mas eu pouca acho que investigação, quanto mais né? a gente fala, quanto mais, né, a gente divulga, aumenta o número de pacientes que vão ter acesso, né? Então, eu acho que vem aumentando, eu acho que o fato de entrar no rol da ANS também dá mais acesso aos pacientes, né? Acho que ainda temos um custo caro, né, do material, não é um custo barato, né? Isso também, às vezes, inviabiliza, né? A gente já sai de um material muito caro, mas eu acho que é um Se método... começar a se pedir mais e se entender o diagnóstico importante, que nem quando entra uma tecnologia nova. Claro, O cara começa a baratear o custo com a produção, né? sim, Então, eu quero muito lhe agradecer por tudo. obrigada. Eu que agradeço. Ô, Carla, a Ó, doutora Luciana Luciana, levantou a mão, ó. Luciana, fique à vontade. Boa noite. Meu nome é Luciana Leal, eu sou de Salvador. E eu Muito queria prazer, saber, querida. prazer é meu, Bárbara. Muito boa a sua aula, bem Obrigada. abrangente, abrangeu todos os tópicos. E eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, em média, qual é o tempo que você tem de trânsito de Delgado, tá? E a segunda é, naqueles pacientes que têm doenças que se sabe que mantém o trânsito mais lento, hipotireoidismo, diabetes, você faria algum procinético, não digo nem no dia do exame, tá? Mas na véspera do exame, para poder não ficar aquela cápsula tanto tempo e às vezes termina a bateria e não alcançar o seco? Então, eu vou começar pela segunda pergunta. Tá. Né? Os procinéticos, domperidona, né, bromoprida, metoclopramida, elas vão atuar muito no esvaziamento gástrico, mas a gente não consegue comprovar que acelerem o trânsito do intestino delgado. O que eu mais falo para o paciente é que ele precisa andar. E aí eu falo, tem que andar, até a cápsula sair do estômago, então eu boto para andar, falo que é quase maratona. Né? E peço para quando eles vão para casa, para não deitar e ficar vendo televisão. Então, para caminhar, porque quanto mais, né, vai se mexendo, mais a cápsula se mexe também. Não tenho tido dificuldade com paciente ambulatorial, eu não tenho tido dificuldade da cápsula não chegar no cólon, né? Porque a bateria tem durado, né, 12 horas, dá bastante tempo. Né? Então, os pacientes mais acamados, aí sim a gente acaba tendo mais dificuldade. Mas o procinético vai agir muito no esvaziamento gástrico. E aí pode ajudar, né? E aí aquele paciente que a cápsula ficou 2 horas, o ideal seria a gente posicionar ela no duodeno por endoscopia para evitar que ela fique 4, 6, 8 horas no estômago e que a gente não termine o tempo de bateria sem ter filmado até o intestino delgado. E a outra pergunta, desculpa, o tempo de trânsito. É muito variável. Né? Mais do que 2 horas é normal, mas tem paciente que fica 7 horas. Mas é isso, 3 a 7 horas, mais ou menos. Ok, obrigada. Nada, eu que agradeço. Ô, Bárbara, é bom frisar que nós temos a SBAD chegando aí e temos mesas importantíssimas de cápsula, viu? Boa programação sobre esse assunto. Então, todos convidados para a SBAD do dia 21 a 24 de novembro. A Luciana não precisa nem sair de casa, ela já está lá em Salvador. Então, vamos colaborar bastante aí. Ainda bem, estamos animados para receber todos vocês. Excelentes opiniões, né? E nós estamos animados em ir. Nós já ultrapassamos o congresso anterior em número de inscritos, tá? Jura? Que legal! Isso é muito importante. Isso tem vários fatores que colaboram com isso, né? O distanciamento da pandemia, né? A cidade de Salvador também é uma cidade muito atrativa, né? Uma cidade do Nordeste muito bem conhecida no turismo, né? E a programação está muito rica, viu? Muito rica mesmo. Parabéns, parabéns. É muito trabalho envolvido, né? Muito. E a simpatia do Dr. Vitor Galvão, Dr. Silon e do Dr. Herbert, convidando a todos, né? Sem dúvida. Alguma pergunta mais, gente? E aí, gente? Aproveite, né? Todo dia que tem uma doutora Bárbara à disposição para tirar dúvidas, não.
E eu me coloco à disposição, né? Quem quiser começar, quiser discutir algum caso, estou super, super disponível. Então, já que ninguém quer perguntar nada, eu acho que vão pegar o seu privado, Bárbara. Segura aí a onda. Eu gostaria de agradecer a todos, a você especialmente, pela simpatia e pela destreza. Essa aula foi maravilhosa mesmo, Muito em estrutura e em conteúdo. Muito obrigada. Doutor Herbert, obrigada pela indicação da doutora Bárbara e pela moderação brilhante. A todos, obrigada pela presença. Eu fico muito lisonjeada de tanta gente prestigiar a Sober de Alagoas, mas eu sei que é pelo nome da nossa querida expertise. E espero ver a todos na SBAD Salvador, do dia 21 ao dia 24. Estaremos todos lá, trocando experiência e crescendo, né? Obrigada a todos e boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigado, Carla. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.